a professora Claudete, presidenta do CEDIM. Boa noite, Cristi, os demais companheiros. Eu quero agradecer muitíssimo o doutor Pedro por essa brilhante contribuição. Maciel, super assertivo a indicação. Eu penso que esses subsídios são muito importantes, né? Vai na linha da nossa defesa, daquilo que nós temos defendido, ouvir a ciência, ouvir quem entende do vírus. Mas, companheiros e companheiras, eu acho que chegou a hora da cobra fumar ou beber água na nossa greve. O momento é dramático da pandemia, mas também é dramático pelo momento atual da nossa greve. E por que eu digo isso? É porque não dá mais para a gente continuar, mesmo que não seja o comportamento de alguns, a gente reconhece os esforços todos que têm sido feitos para construir essa greve, que é uma greve inédita, mas que é uma greve que não nos permite nos referenciarmos aos velhos paradigmas aí de organização, e que não cabe a gente ficar ouvindo aulinha de como se processa a greve, que nós temos que encontrar uma saída. E a saída, ao meu ver, é nós refletirmos que, apesar de todos os nossos esforços, né, a greve é uma greve unificada, com todos os sindicatos que estão se empenhando, mas me parece que os nossos esforços, eles não têm sido suficientes. Todo esse empenho do fórum, e eu me incluo, claro, o CEDIM está no fórum, ele não deu conta do nosso propósito, que era o de forçar e convencermos o governo de que o quão é absurdo, devido a todos os motivos aí elencados, né, e que nós temos debatidos, continuar insistindo com a abertura das escolas, né, com o retorno das aulas presenciais. E aí, o tempo é muito curto, eu queria utilizar esse tempo, primeiro, enquanto CEDIM, de fazer autocrítica e de dizer que o CEDIM está convencido que nós estamos errando, e muito. Em que pese, como eu disse, todos os esforços que têm sido feitos aí por todas as entidades sindicais, a maior prova que eles têm sido insuficientes e que a gente precisa acertar o prumo desse barco e ter a certeza que todos estão no mesmo barco, que até agora o governo está numa situação de muito conforto em resistir às nossas reivindicações. Eu estava olhando no chat, por exemplo, a maior angústia que nos apresentam é quando vai ter negociação com o governo. Teve avanço? Como está a questão judicial? Bom, rapidamente, a questão judicial tem duas ações aí, uma ação de uma entidade do fora, a outra do CEDIM, que está aguardando o recurso, e de outros, mas a gente sabe a muralha que o judiciário impõe às nossas reivindicações. Mas, voltando, o que eu quero dizer, que esses últimos dias eu tenho observado, quando eu não estou... Oi? Só quero aqui me despedir de vocês, eu vou ter que ir numa outra live, parabenizar vocês, viu? De todas as organizações
pela atividade e me colocar à disposição de vocês para fazer esse debate com as unidades, com quem vocês acharem. Estamos à disposição para apoiá-los nesse momento tão importante, tá bom? Uma boa noite, bom debate, pessoal. Força na luta. Muito obrigada, doutor Pedro. Um abraço. Mas retornando, o momento é crucial. E nós temos que ter a humildade de entender que, como eu dizia, apesar de todos os nossos esforços, e eu sou testemunha do empenho do fórum, de todos os sindicatos, eles têm garantido ao governo uma situação de muito conforto. Haja vista que nós tivemos, após a deflagração da greve no dia 10, apenas 2 reuniões. E em nenhuma delas a gente conseguiu avançar. Hoje, nós tivemos um retorno do governo negando novamente o que nós apresentamos como reivindicação da suspensão por 30 dias, toda aquela coisa que nós divulgamos, e alegando, para se negar a atender de forma extraordinária uma nova reunião, de que já conversou exaustivamente com as entidades no dia 3. Então, o governo está muito confortável. E aí, nós do CEDIM, nós avaliando, nós fizemos a seguinte reflexão. Bom, se o Fórum das Entidades está implementando determinadas ações e elas não foram suficientes, porque elas não estão em sintonia com várias ações que a gente percebe que tem ocorrido aí pelas diversas regiões, devido a não ter acordo na modalidade da luta, que alguns acham que é constrangedor você ter atividades presenciais, mesmo que através de carreata, porque isso é constrangedor. Eu ouvi até que a gente pode, numa carreata, ser mal vistos pela população, porque um monte de carro, olha, professor tem carro. Ué, claro que professor tem carro, paga em 1000 prestações e a grande maioria precisa desses veículos para correr de uma escola para outra. E aí, gente, eu acho que não dá mais para a gente continuar com essas ações que não têm se demonstrado eficientes para convencer o governo que vidas têm que serem poupadas, que a vida da comunidade escolar, que as vidas da comunidade escolar correm risco. E aí nós temos que ouvir os trabalhadores. Eu quero pedir licença, é uma fala do CEDIM. Nós construímos, mesmo com as nossas divergências, essa greve unificada, mas cada entidade ela tem o direito de se organizar da forma que queira, mas não dá mais. Nós temos insistido que o fórum tem que chamar para si atividades de peso presenciais com o conjunto dos trabalhadores. Como a gente construiu a unidade, essa nossa fala é sempre uma proposta vencida por divergências, não é divergências na luta, mas no modo como ela tem se dado. A maioria está convencido de que seria contraditório essas ações como carretaço, carreata, enfim, devido à nossa própria reivindicação do teletrabalho. Eu discordo disso, mas a gente caminha, porque é uma greve unitária. Portanto, companheirada, se é verdade que essa greve é para valer, se é verdade que a gente não quer deixar esse governo que municipalizou, sim, a necropolítica, quando não ouviu as entidades sindicais e obrigou os educadores, os profissionais de educação retornarem
ao trabalho presencial, eu acho que a gente tem que mudar o rumo. O CEDIM tem defendido que os recursos das entidades sindicais, dinheiro pago pelos trabalhadores, eles têm que ser usados quanto for necessário para a gente ir no horário nobre da televisão, das rádios e colocar para os trabalhadores. Essa greve, ela tem que ser de todos, porque a nossa vida, a vida das nossas crianças, eu vou concluir que eu fui interrompida rapidinho, das nossas crianças, dos nossos bebês, enfim, das nossas famílias que está em jogo. Portanto, a sociedade precisa saber disso. E cada entidade tem que custear, que é dinheiro dos trabalhadores, as ações que os trabalhadores estão propondo. E aí, para concluir, eu queria dizer, de uma forma muito fraternal, ninguém é dono da verdade. Quando um conjunto de ações da direção que dirige não está dando resposta, a gente tem essa greve pinga-pinga, vai e volta. Fechou a unidade, eu vou retornar da greve porque é 14 dias fechado, eu não vou ficar pagando essa conta. Uns saíram dia 10, outros 15, outros 22, outros ficam no pinga-pinga, outros, como eu ouvi no fórum, criticam, mas nem greve estão fazendo. Não dá mais para fingir que não é sério, que não é grave. É greve porque é grave. Ou nos próximos dias, se esse governo não recuar, a gente fecha as escolas, ou, infelizmente, todos nós engrossaremos, estaremos sujeitos aí a engrossarmos essa infeliz estatística. Eu assumo a ineficiência minha, do CEDIM, que nós estamos falhando. Nós temos que garantir essa sintonia, direção, base e todo mundo. E dizer, para finalizar, que greve para valer, e essa, muito mais do que todas as outras anteriores, caso o governo não volte atrás, ela não pode ser para inglês ver, não pode deixar esse governo nessa situação confortável, eu estou concluindo, ela precisa que a gente ouça aqueles que estão promovendo ações. E aí, nesse sentido, eu quero propor que o fórum, nesse momento ou num outro, possa acatar a participação de representantes que estão em greve e construindo ação, para a gente discutir junto o que fazer, se as nossas produções e os nossos empenhos não estão sendo satisfatórios do ponto de vista de convencer o governo, de convencer a sociedade, de convencer a maioria dos trabalhadores. Portanto, companheirada, essa greve, se nós estamos falhando, todos estão falhando. Então, a gente precisa encontrar um rumo para garantir a vida, porque senão a tendência e aí não existe quem sabe mais, quem sabe menos, quem tem mais dinheiro, quem tem mais filiado. Temos que estar todos no mesmo barco. E por quê? Porque a morte está batendo na porta das escolas. E a gente não quer que, no futuro, não seja só esse governo que tenha autorizado que ela entre nas nossas casas, nas nossas escolas. Para isso, temos que rediscutir. Por fim, redirecionar. Direção dirige, mas esse barco ele precisa ser conduzido com a categoria, principalmente. E, nesse sentido, a gente tem que ouvir